Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa A Mesa com o Pai. E você sabe que no segundo bloco nós temos live no Facebook. Então corre para o Facebook, acessa lá a nossa página Karen A Mesa com o Pai, que você vai poder assistir a nossa entrevista. Muito bem, nossa entrevista hoje muito especial. Aqui o nosso convidado de hoje, ele é analista de logística, está cursando logística empresarial, é casado há 11 anos, é pai das meninas Lívia e Maria Luísa e também há 10 anos está na caminhada com Jesus. Ele me disse que aprendeu a ouvir a voz de Deus em meio à serenidade. Depois ele vai falar um pouquinho disso. Hoje eu tô aqui à mesa com o pai e também com o Marcelo Augusto Oliveira. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo e muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Amém. Bom dia, Karen. Bom dia aos amados ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Nossa querida irmã que está cuidando do som. A Cleide. A Cleide. Bom dia para todos vocês. O Floriano já tá aqui já. O primeirão tá aqui. Bom dia, paz. Esse é bênção. Floriano. É o tiozinho? O nosso famoso tiozinho, né? Ah, vai pegar, hein, Floriano? Vai pegar. É aquele que cuida de tudo. A pessoa que eu aprendi a amar desde de algum tempo. E quando eu passei pra Ágape, né? A gente uniu mais ainda essa nossa força em Cristo. E eu aprendi a amar mais ainda. Que bênção, né? Isso é muito lindo. Nós vamos chegar nesse ponto aí que Deus junta tudo numa massa só, né? Argamassa só, assim, Amém. Todo mundo. Mas primeiro, então, Marcelo, conta pro pessoal quem é você, né? Onde você nasceu, como é que foi a sua primeira infância pra turma se situar. Bom, Karen já me apresentou, sou Marcelo, né? Sou da cidade de Lucélia, nascido e criado em Lucélia. Sou pai de 2 meninas lindas, Lívia, Maria Luísa, casado com uma esposa maravilhosa, está trabalhando nesse momento, né? Uma pessoa que Deus colocou do meu lado para me ajudar na caminhada. E a minha vida se resume em alguns pontos importantes, né? Na minha infância, tive uma infância boa, em meio a alguns problemas, mas são coisas assim que Deus colocou as mãos e mostrou que Ele era presente, né? Então, a minha mãe sempre trabalhou como cozinheira. Então, eu fui criado sem um pai presente, mas a gente tem um pai que é pai para todas as horas, né? Então, na minha caminhada, eu cresci como qualquer criança, brincando, jogando bola, brincando de carrinho no quintal de casa. A gente teve uma infância boa. E aos entre 9 e 10 anos de idade, minha irmã se torna evangélica. Ela passou a frequentar a igreja, que era a congregação na época, e foi através dela que eu conheci Jesus, né? Que eu conheci os caminhos da igreja, os caminhos de Deus. E quando eu cheguei na igreja, que foi a igreja do Evangelho Quadrangular, que eu conheci Deus de início. Então, para mim foi um impacto assim, porque logo de cara eu vi um instrumento chamado bateria. Então, eu falo que Deus me pegou pela bateria. Sempre tem, né? Aqueles que vêm por causa do louvor, das oportunidades, né? Sim. E para mim foi muito importante isso, sabe? Porque eu queria ir para a igreja a primeiro momento por conta da bateria. Mas, na verdade, Deus ele já tinha um plano traçado, né? Ele já tinha um projeto escrito. E como a gente sabe que o que Deus escreve, o homem não consegue mudar, eu fui crescendo ali em meio ao louvor da igreja. Até que, aos 13 anos, 14 anos de idade, eu acabei me afastando da igreja, né? Acabei conhecendo outros meios, acabei conhecendo o mundo. Então eu acabei me afastando da igreja. Mas Deus ele nunca deixou de cuidar, né? Deus ele nunca deixou de guardar. Porque mesmo eu estando fora da igreja, eu não conseguia. Os louvores ainda entoavam na nossa mente. A gente estava sempre ouvindo louvor. E eu fui crescendo em meio a esse mundo. Ora estava na igreja, ora estava fora. Ia para a igreja, mas não tinha aquele compromisso. E quando eu conheci a minha esposa, né, a gente namorava, eu estava fora da igreja. E para resumir, nós crescemos juntos, né? E chega um determinado momento da minha vida em que eu começo a passar alguns problemas pessoais mesmo, problemas no meu relacionamento, problemas no meu casamento. E
eu acabei me dispersando, acabei me perdendo em meio à minha caminhada. Mas como eu disse que Deus, ele jamais abandona um filho, né? Ele me pegou em uma madrugada, eu trabalhava com carreta, já nessa época, há um bom tempo, e havia perdido o casamento, meu casamento havia acabado, havia destruído a minha família, a minha vida, estava destruindo, de certa forma, a vida da minha esposa, porque eu falo que, assim, devido à situação, ela acabou caindo em um mundo que ela talvez não conhecesse da forma que ela não conhecesse, né? Mas Deus é maravilhoso porque Ele me pega às 2 horas da manhã subindo a Serra de Cuiabá com uma carreta e eu não consegui terminar de subir a serra, eu parei o caminhão e só chorava e era um choro que não cessava. E nesse momento Ele me mostrava flashes da minha família, flashes das minhas crianças, né, que eu havia deixado. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu tornei a mim foi pegar o celular e ligar, né, pra minha esposa. Não falo ex-esposa porque a gente nunca se separou, ficamos afastados um do outro. E pra honra e glória do Senhor, ela me recebeu, nós conversamos e a primeira coisa que ela me disse foi... Eu lembro que eu falei pra ela que a gente precisava de Deus, porque tudo aconteceu porque a gente estava afastado de Deus. E a primeira coisa que ela me fala, olhando nos meus olhos, é: qual for a igreja que você for, eu vou. Aonde você for buscar, eu vou estar do teu lado. Então, assim, foi a partir daí, quando nós dois entendemos que só havia um caminho, que as coisas começaram a fazer sentido para nossa vida. Né? Às vezes a gente acha que as coisas é do nosso jeito. Não, mas tudo tem um projeto de Deus, tudo tem um plano, tudo tem as mãos de Deus. Talvez não deveria ser da maneira que foi, não precisaria ter uma separação. Mas precisou isso pra gente aprender que para caminhar e crescer junto, precisaria ter alguém especial, né? E esse alguém é sempre Deus. É verdade, é aquela passagem, né, do cordão de 3 dobras, né? É o marido, a mulher e o Senhor ali junto. Exatamente. Que aí ninguém resiste, né? Exatamente. Ó, o bom dia aqui então. Edson Lima dando bom dia, Karen. Oh, glória. Bom dia. Pastor Azevedo também. Bom dia, Karen. Bom dia, Cleide. E bom dia aí, meu filho. Olha lá, filhão, pra você. Amém. Amo demais, amo demais. Antônio Thaís Rodrigues, bom dia, paz. O Fabiane Ameire, bom dia. Thaís dos Santos também, bom dia. Bom, pessoal, tudo aqui acompanhando. E aí, Marcelo, conta pra gente então. Vocês resolveram, né, perceberam que precisava tomar um rumo na presença do Senhor para que a vida desse certo. Não era ainda nesse ministério, vocês começaram a seguir em outro, como que foi? Isso, nós começamos em um outro ministério. A gente, quando nós decidimos entrar de vez nesse caminho, eu já tinha conhecimento da palavra, como eu disse, já era, né, já tinha frequentado a igreja evangélica, já era batizado. A minha esposa não, ela não conhecia, era um mundo totalmente novo. Então, enfrentamos algumas dificuldades, né? Enfrentamos sim algumas dificuldades em questão de adaptação, de conhecimento, de entender a palavra. Eu nem tanto, mas ela. E nós sempre tivemos pessoas ao nosso lado que eram evangélicos, até mesmo amigos que na infância apedrejavam, né, o cristão, mas Deus acabou pegando de uma certa forma e hoje são pastores e assim, pastores de excelência. Então são pessoas que sempre estiveram ao nosso lado. E aí é o que acontece, vem pra cá, vem pra minha igreja, vem pra cá. E nós começamos a visitar algumas igrejas até que a gente chegou em Adamantina, né? Igreja do pastor Joamir, que eu amo demais também, a Filadélfia. E ali a gente se encontrou, né? Ela se encontrou. Uma igreja legal, uma igreja bacana, as palavras abençoadas, pessoas que nos receberam, nos acolheram muito bem mesmo. E permanecemos ali por um bom tempo. E só que devido a ter que sair de Lucélia para vir para cá, acabou se tornando um pouco difícil. E teve uma época que a gente mudou para Pracinha também, ficamos 2 anos morando em Pracinha. Então eu frequentava a Filadélfia lá em Pracinha também, né? Tinha Filadélfia lá na época e a gente frequentava lá. E quando eu vim para Lucélia, quando Deus me abençoou, eu tive que vir para Lucélia. Então a gente ficou meio que sem ter onde ir.
vamos para onde? Parado a gente não pode ficar. Então nós começamos a frequentar um outro ministério em Lucélia também e permanecemos ali durante alguns meses, mas assim, eu não me encontrei, sabe? Então você se adapta, você se encontra, as pessoas são maravilhosas também, pessoas humildes, pessoas bacanas, mas ainda faltava alguma coisa. Eu sei que Deus tinha algo a mais, sabe? E chega um determinado momento em que eu desafiei Deus, eu fiz um propósito com Ele. Falei, Senhor, eu tô saindo sem rumo. Eu vou visitar. Já tinha ido visitar a HP algumas vezes. E por ser um pouco pentecostal, né? O famoso sapatinho de fogo, canelinha de fogo, no reteté de Jesus. E a HP, a Igreja Batista, ela era um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais tranquila. E nas minhas visitas, pastor Azevedo vai me bater. E nas minhas visitas, nas nossas visitas, era diferente. Era tudo muito tranquilo, tudo muito calmo. Eu lembro que minha esposa ainda falou assim, amor, você não vai acostumar. Eu, vamos vindo, até a hora que Deus permitir. Mas você viu que é diferente. Não, porque aqui você sabe que é assim, é tranquilo, é mais calmo. A palavra é de uma forma diferente. Só que eu tinha feito um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu vou sentar na última cadeira, mas eu preciso sentir novamente a tua presença, porque era algo que eu já não sentia. Então eu preciso sentir novamente a tua presença. E se eu sentir se for ali o lugar que o Senhor tem pra mim, faz alguma coisa, mas me toca. E eu lembro que a gente sentou na última cadeira da igreja. E foi assim, foi algo sobrenatural, sabe? A gente dá até vontade de chorar, porque assim, foi onde eu me encontrei mesmo. Onde eu me encontrei. Foi um amor assim, a maneira que o pastor Azevedo conduz as ovelhas dele, sabe? A maneira que ele ministra, que ele ensina a palavra. E eu entendi aquilo, que é legal a gente ser do fogo, ser do manto. Isso é muito bom, muito bacana. Mas muito melhor que isso é você ouvir a palavra e você entender e ela entrar no teu ouvido e você conseguir guardar no teu coração. E a gente começou a viver esse amor como se fosse o primeiro amor novamente, sabe? Ser abraçado por Deus, pelo Espírito Santo. As pessoas também te receber de uma forma assim, que não se compara, sabe? Um abraço verdadeiro. Na hora que você dá aquela esfriada, sempre Deus usa alguém para chegar e para juntar e falar, cara, é assim, é desse jeito, ó, assim. Então, isso é bacana. E eu me encontrei na Ágape, né? Eu me encontrei na Igreja Batista Ágape. Aprendi a amar as pessoas que ali vivem, assim, de uma forma sobrenatural mesmo. E aqui é o Edson Lima, é o pastor Edson, né? Pastor Edson. O pastor Edson, ele tá aqui, esse meu lindo é demais. É escudeiro, eu sou o escudeiro dele. Olha lá. E eu já falei isso aqui, viu, Marcelo? Falei pra Cleide outro dia, falei, menina, às vezes eu chego lá, as pessoas vêm e abraçam a gente pra cumprimentar, que você fica assim, ai meu Deus, será que eu conheço de algum lugar e não tô lembrando? Porque parece que é aquela coisa assim, ai, olá, sabe, já te vi, já te conheço, vem aqui como se você fosse parente já. É um abraço caloroso. Olha lá, irmão mesmo, porque você nunca nem viu a pessoa e já tá recepcionando super bem. É muito bacana essa marca. Eu creio que seja uma marca, sim, né, de vocês. E o que eu quero deixar, assim, bem claro a todos os queridos de todos os ministérios que nos ouvem, é que a gente tem plena consciência de que Deus chamou uns para olhos, outros para mão, exatamente, para pé, para braço, para coração. Então, gente, cada um na sua identidade, seu DNA espiritual é muito precioso, é muito valioso. Mas tem a galerinha que se identifica lá nos olhos, o outro com a boca, o outro com a mão, o outro com o pé. Então, é isso, é essa questão da multiforme sabedoria de Deus. Deus também fala de maneiras múltiplas, né? De maneira que ele possa alcançar a todos. Cada um na sua necessidade. Se eu consigo ouvir em meio à paz, vai ser assim que ele vai falar comigo. Se eu consigo ouvir em meio, né, aquela agitação, as emoções, vai ser assim. Então o Senhor vai falar com quem quiser ouvir, com cada um do jeito que a pessoa é capaz de entender. Não é isso? Exatamente. Que bênção. Bom, e aí as meninas de vocês, quando nasceram, vocês já estavam convertidos?
Elas, desde pequenininha, sempre foram ensinadas? Como que foi, assim, com elas? A Lívia mais velha, né, tem 12 anos. A Lívia, quando ela nasceu, a gente ainda não tava na igreja. A Maria Luísa já nasceu nesse meio, né? Tanto é que ela é um pouquinho mais assim. Ela quer estar nas intercessões, não quer perder um culto. Então, quando tem alguma coisa na igreja, ela quer estar participando. Já é mais diferente. A Lívia não, a Lívia já é um pouco mais retraída, né? Mas, para honra e glória do Senhor, hoje estamos todos, né? De que eu e minha casa serviremos ao Senhor e está se cumprindo isso. Está se cumprindo. Pensa. E, como você disse a respeito, eu tenho amigos que são líderes nas assembleias, né? Tenho amigos da cristã. Foi o que exatamente que você disse. Não é a igreja em si. Você tem que se sentir bem. Você tem que chegar e falar, não, é aqui o lugar e é aqui que eu vou permanecer. A gente sabe que placa de igreja não leva ninguém pro céu, né? O que leva é Deus, é a palavra. Mas é lógico que você tendo um bom ensinamento, você entendendo isso, é bem mais fácil. Mas não pregando placa de igreja, né? A gente veio para falar que Deus é bom e o diabo continua não prestando e cada dia ele presta menos. É verdade. Então, nós estivermos na presença de Deus, independente de qual seja o ministério, mas estivermos buscando por Deus, eu sei que grandes coisas ele tem a fazer, acrescentar como ele tem feito na minha vida, né? É verdade, o Senhor responde. Hoje eu, minha esposa, minhas 2 filhas na presença do Senhor, minha irmã também, a minha mãe, para honra e glória do Senhor, depois de muito tempo lutando, conseguiu largar um vício que para ela era algo assim, incomodava muito, hoje na presença do Senhor, né? Então, isso é maravilhoso. Isso é gratificante. Isso aí. Bom, e você falou pra mim que, assim, aquilo que Deus foi transformando ao longo do tempo é em si o próprio testemunho. Como que você olha o Marcelo de antes, assim, traços da personalidade, da conduta, da ação, e como que você olha o Marcelo de hoje? Isso é interessante. Bom, o Marcelo antes de chegar, né, de quebrar o vaso... No encontro da Serra, no encontro da Serra, quem que era o Marcelo antes? Antes eu era... É difícil falar antes porque, né, aos 9, 10 anos de idade eu já tinha conhecido. Mas enfim, foi um conhecimento assim... que eu não cultivei, né? Foi uma semente, ficou ao invés de plantar, lá. eu comi, né? Então, no futuro, eu não tinha o que colher. Mas, assim, isso é muito bom. O Marcelo de antes, eu sempre fui uma pessoa tranquila, desde a minha infância, né? Nunca tive problema com amigos, nunca tive problema em escolas, muito pelo contrário, a gente sempre quis ajudar todo mundo. E eu cresci assim... Então, eu não tinha problemas. É lógico, no decorrer do tempo, na minha adolescência, eu tive algumas amizades que tinham tudo para me levar para fora, para me jogar em um mundo de cabeça mesmo, talvez um mundo sem volta. Tive algumas oportunidades de consumir algum tipo de droga, de ter algum tipo de vício, mas Deus já havia me separado no ventre da minha mãe. Então, eu nunca bebia nenhum tipo de bebida alcoólica, nunca me envolvi com nenhum tipo de vício, cigarro, coisa do tipo. Só que eu tinha um problema. O meu problema era, eu me envolvia em confusões bestas, né? E sempre tinha minha irmã para correr atrás para resolver os meus problemas. Deu trabalho pra sua irmã. Tem minha irmã, a Tininha. Então, ela sempre foi assim, ela sempre foi o meu quebra-galho, né? Na hora do sufoco, ela que corria, ela que resolvia. Então, assim, eu era muito arteiro em alguns sentidos, né? Muito arteiro em alguns sentidos. E isso... Cresci dessa maneira. E em parte da minha adolescência, eu encontrei um dos amigos que muitas pessoas diziam não ser boa pessoa. Mas foi esse cara que eu creio que, mesmo estando jogado no mundo, nas drogas, fazendo tudo errado, Deus ainda tinha alguma coisa com ele. Eu creio que tem. Porque chega um momento que ele me encontra em uma roda de amigos que não edificavam em nada. E ele olha pra mim e fala assim, o dia que eu souber que você tá se envolvendo com algum tipo de droga, eu vou arrebentar a sua cara. E isso me causou um medo. Porque o cara era terrível. Eu falei, rapaz, eu vou ficar quietinho na minha. Só que Deus foi me moldando ao longo do tempo.
sabe? Deus foi me moldando ao longo do tempo. E eu fui me afastando e fui me saindo e tudo. Tenho 2 amigos até hoje, que é o Rodrigo e o André. A gente era tratado como os 3 patetas, inseparáveis. 2 pessoas do bem também, que eu creio que Deus tem uma obra muito grande na vida deles. E eu fui crescendo, eu cresci assim. Então não posso falar assim, não, antes de conhecer Jesus eu fui o cara mais terrível. Mas foi engraçado que quando eu entrevistei a Cleide falou assim, menina, não é assim uma questão da gente dar trabalho, mas é uma vaidade, né? Sim. Ela falou, eu era uma pessoa assim, dura, não engolia, né, um pedido de perdão, nada. A Cleide era de pedra. Eu falo assim, que o que mais me pegou, assim, me marcou antes mesmo de eu conhecer Jesus, que foi antes dos 10 anos de idade, é que a minha mãe, ela frequentava um terreiro, né? Uhum. Ela frequentava um terreiro e eu acompanhava ela nessa caminhada. Eu lembro que era 6 horas da manhã, quando a gente voltava, ela me trazia nas costas, sabe? E minha mãe sempre foi uma mulher batalhadeira. Então a gente via perdendo algumas coisas por conta disso, né? E a gente não conseguia mudar. Eu, particularmente, o problema que a gente tinha em casa, minhas 2 irmãs não se davam de jeito nenhum. Não se davam de jeito nenhum. Então, foram marcas. Mas quando a gente conheceu Jesus, aos meus 9 anos de idade, foi quando minha mãe saiu do que ela servia e veio para os caminhos do Senhor. Então, pra gente foi, desde lá pra cá, que ela vem lutando contra o vício do cigarro. Enfim, foram anos de luta, anos buscando. Então, e a gente sempre orando. Agora, quando eu quando eu me entreguei, eu abri meu coração e falei, Senhor, a partir de hoje eu quebro meu vaso e vamos pro pau, vamos pra cima. Foi quando as coisas começaram a dar certo na minha vida. Eu enfrentei uma separação de 8 meses, né? Eu e minha esposa, como eu disse agora há pouco, quando eu fui pra estrada. E quando eu parei com a estrada, que eu vim para os caminhos do Senhor e ela veio comigo, e nós entendemos que a gente tinha um chamado e que somente nos pés do Senhor a gente ia conseguir alcançar, foi tudo assim, muito rápido. Porque a gente estava esperando uma casa fazia 14 anos e a promessa é que não ia ter mais essas casas. E assim, em meses, quando ela entendeu que ela desceu as águas, assim, Deus começou a desenrolar tudo. Aí logo veio a casa em um dos melhores lugares do bairro, e Deus me tirou da estrada, uma coisa que eu queria muito, me trouxe para uma empresa dentro da cidade, e sabe, onde a gente vem prosperando a cada dia, e Deus vem abençoando mesmo. Então foi quando tudo começou a desenrolar mesmo. Eu sempre fui um cara assim que corria atrás de salário, sabe? A empresa ali paga melhor, eu corria lá. Não, mas ali tá pagando melhor, eu corria lá. E eu sempre quebrei a cara com isso, né? Eu sempre me dei mal. E eu não estava percebendo que isso estava prejudicando não só a mim, quanto a minha família. Agora, quando eu entendi, quando Deus disse, cara, eu tô no controle de tudo. Tô no controle da situação. Quando eu saí da estrada, vim para um emprego para ganhar bem menos do que eu ganhava. Minha esposa desempregada, ela olhava para mim e falava assim, eu não sei como a gente vai fazer. Eu falei, Deus vai lá. Deus vai agir. E ele agia. E ele agia assim, de uma forma sobrenatural. A gente acha, esse mês eu tô apertado, esse mês eu tô ferrado. Não, Deus chegava e dava um jeitinho. Para mostrar que ele é o Deus da solução. Então, quando nós viemos, né, para o ministério qual nós estamos hoje, em questão de acho que posso dizer semanas, a minha esposa começou a trabalhar como freelancer no mercado. E era aquele negócio, porque é só para cobrir folga, é só para tirar férias, isso, aquilo, outro. Mas Deus tinha um plano melhor. Então, em uma semana de trabalho como freelancer, ela foi contratada para oficialmente trabalhar e ser funcionária do mercado, né? Então, assim, as coisas aconteceram muito rápido, quando a gente entendeu que o caminho era esse, e não tinha outro caminho. Às vezes tá cheio de bênção lá, né, no céu, esperando para ser derramado, mas a gente não dá o passo, né? Exatamente. Não dá o passo certo, não vai lá, né, no estoque do céu. Ó, o Rodrigo César tá aqui, meu amigo, irmão Marcelo, Deus abençoe poderosamente sua vida. Amém. Amigo de longa data. Amigão. A Sônia Ferreira dando bom dia, Camila Santos, Toninho Lima, ó, homem guerreiro, homem de Deus, você é bênção. Amém. Tá, esse é o vaso, Toninho falando, esse é o vaso. Toninho foi muito importante pra minha chegada
quando eu cheguei na igreja Ágape, né? Toninho foi assim, ainda um parceirão. Então, às vezes, os puxões de orelha que eu recebia através de Deus era ele. Ele vinha e sacudia. E como que foi? Tocou bateria ou não tocou bateria na vida? Toquei bateria durante 21 anos da minha vida, Olha, né? Durante 21 anos eu tive a honra de tocar bateria. Comecei no Ministério de Louvor, depois fui pro mundo ainda tocando bateria e voltei pra igreja. Me aposentando, né? Já não tenho muito mais assim, não quero mais. Acho que Deus tem outros projetos pra gente. Mas a gente, na igreja mesmo, na Ágape, a gente acaba ajudando o pessoal do louvor, né? Quando eles precisam. Então, o Caio estudava, que é o baterista hoje, nas quartas-feiras eu acabava tocando bateria. Mas quando ele vinha, é seu, isso aqui é seu, não é mais pra mim. A minha fase já passou. Passou o momento bateria. Passou o momento. Mas é muito bom, foram momentos assim, eu aprendi muito, sabe? Ensinei algumas coisas também pra algumas pessoas, mas eu gosto muito de lembrar porque foi a maneira que Deus usou pra me chamar e me trazer pra casa, né? É isso mesmo. Gente, sabia? Ele louva, mas ele não mandou pra gente nenhum link de nenhum playback. Ah, Jesus, não. Viu? Eu ainda cutuquei, tô desde domingo, né? Falei, viu? Se quiser louvar, é só mandar o link. A Cleide baixa lá, mas não rolou, viu, gente? Eu tentei. Não deu, viu? Não, mas tem alguns louvores aí que o pessoal quiser ouvir, né? Tem Nenhuma Condenação Há, que é um louvor lindo demais. Sai capela? Já acha aí, Cleide. Acha aí enquanto ele vai. Ó, eu vi que ele tá com a Bíblia aberta, ele trouxe um versículo pra compartilhar, tenho certeza. Não, esse Nenhuma Condenação Há, eu ainda não guardei muito a letra dele. Mas foi um louvor que no encontro que nós tivemos há poucos dias, né? O Face a Face. Eu em casa meditando a palavra e ali no YouTube ele começou a tocar, né? Mas é um louvor assim que fala um pouco da nossa história também. Ele diz que o refrão é muito, muito interessante. Fala, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Então assim, é muito interessante. Eu me identifiquei muito. Porque fala do início da nossa vida, as provas que a gente passa, as lutas, sabe? Os momentos que as lutas se levantam ainda mais e quer fazer a gente desistir. E a gente olha e não tem pra onde correr. Então, assim, só que a gente tem que lembrar que a gente já foi lavado, já foi remido, já foi sarado. E que nós não temos mais condenações pra gente ficar abaixando a cabeça e olhando pra trás. Eu tinha muito disso, eu ficava olhando muito pros meus erros lá atrás. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tinha muito essa marca da dor que eu causei na vida da minha esposa. E Deus ele nos diz que não tem mais condenação, né? Quando Jesus curava, o que ele dizia? Quando alguém pecava, ele perdoava, vai, não pegues mais. E eu comecei a me pegar nisso. Pô, eu não posso voltar pra trás, eu não posso voltar pra trás, eu não posso voltar pra trás. E quando você fica relembrando as situações, aquilo vai te marcando. Então, é difícil você caminhar. Então, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, né? Se você está conectado com Ele, as condenações já se fizeram passadas e Ele tem algo novo a cada dia. É igual um caderno passado a limpo, né? Exatamente. É a mesma história, tá lá, sua história tá lá, né? As memórias estão lá, tudo. Só que aquela rabisqueira toda que tava difícil de entender, passa limpo, né? Você tem o poder de escrever a tua história a cada dia, né? Então, se deu errado na página passada, faça certo na página nova, né? Pastor Azevedo é um escritor, um homem de Deus. Sim. Então, assim, ele entende muito bem disso. Se não deu certo ontem, não quer dizer que não vai dar certo hoje, que não vai dar certo amanhã. Porque a nossa história, a gente reescreve ela a cada dia. É verdade. Sempre uma nova oportunidade, né? Bom, pode compartilhar aí, que ele chegou preparado, já deixou a Bíblia aberta. Falei, ó, olha... detalhe. Domingo, no final do culto, ele falou que ia ter que segurar eu na cadeira. Então, eu tô esperando esse momento. Vamos lá, irmão. Esse tempo aí é seu. Pode, ficar à vontade. Amém. A palavra que a gente trouxe para compartilhar com os irmãos é o Salmos 121, né? Onde diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes nós nos deparamos com situações onde nós corremos para pessoas, corremos para amigo. Eu já fui assim.
Só que como eu compartilhei aqui, quando nós entendemos que é somente Deus que pode fazer pela minha vida e pela tua vida, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? De nada vale a gente estar dentro da casa do Senhor edificando o homem ou buscando por socorro em homens. Nós vamos para a igreja, temos o nosso pastor como referencial, porém, o único que pode fazer pela nossa vida é Deus. Amém. Então, no momento da minha maior aflição, da minha maior angústia, eu corri para Deus. No momento dos meus maiores problemas e dificuldades, eu corri para Deus, né? Não vou falar que ninguém é forte o suficiente, a gente é fraco, a gente né, nós somos carne. E chega um determinado momento na nossa caminhada que a gente pensa assim, meu Deus, tá difícil. Tá difícil. Eu acho que é momento de parar. Não. É o momento de você continuar. É o momento de você permanecer. Porque se tá difícil, você estando junto com ele, sem ele vai se tornar pior ainda. Então, independente de qual for o teu problema, independente de qual for a situação que você vem vivendo hoje, corre para os pés do Senhor, né? Olha para o céu, porque é do céu que vem o socorro. Eu gosto de dizer que capacete, para ficar na cabeça de um soldado, o soldado tem que estar com a cabeça erguida, porque se ele abaixar, o capacete cai. Né? Então, se você se dispôs a ir para a guerra, você se dispôs a ir para a guerra e voltar como um vencedor, não como um derrotado. E a maior armadilha hoje que nós encontramos é justamente isso. Satanás, ele vem agindo na mente das pessoas. Porque eu sou fraco, porque eu não vou conseguir, porque eu não tenho ninguém ao meu lado. As pessoas estão buscando muito por pessoas e estão se esquecendo de Deus. Eu posso ir em qualquer ministério, eu vou encontrar ali pessoas usadas por Deus. Mas eu tenho que entender que o próprio Deus se coloca presente a partir do momento que eu abro meu coração e que eu procuro e busco por Ele. Então eu olho para o céu, né? Da onde que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem do médico, não vem do advogado, não vem do juiz. Não, o meu socorro vem do Senhor. Então eu gosto muito de dizer, né? Que a última palavra ela não vem da boca do homem, ela vem da boca de Deus. Então, por mais forte que você esteja na presença, se você recebe uma palavra de uma enfermidade de um médico, por ele ser estudado, instruído para isso, você se abate, né? A gente se abate. Poxa vida, o médico falou, o médico estudou para isso, ele conhece o que ele está falando. A mesma situação com o advogado, fala, olha, não tem jeito. A porta se fechou e não tem jeito. Mas para Deus sempre teve jeito. Eu não vejo na Bíblia momento algum onde Deus falhou, né? Onde Deus fracassou. Nós vemos a história de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi lançado na fornalha ardente, né? Então, são situações em que para eles estariam tudo acabado. Estariam tudo perdido. Porque você ser lançado na cova de um leão faminto, né? Que é o que a Bíblia nos revela e eu creio nisso. Não era nem para você chegar no fundo da cova, ele te pegava em cima. Mas não, Deus tinha um trabalhar, Deus tinha um projeto para aquela vida. Eu não me perdi lá atrás porque Deus tinha um trabalhar, Deus tinha um projeto na minha vida. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Independente de qual for a situação, lembre-se que no céu existe alguém que mudou e continua mudando histórias. E é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos, né? Jesus Cristo vivo, né? Jesus Cristo ressuscitado, continua entre nós fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Às vezes nós nos apegamos à história de Paulo, pregamos sobre Pedro e tantos outros e esquecemos do próprio Jesus, né? Sim. O próprio Jesus foi o cara que mais fez milagre e continua fazendo. Esses dias eu estava conversando com o irmão na igreja e falei, irmão, o Deus da Bíblia é o mesmo Deus da igreja. Ele falou, sim, amém. Eu falei, você concorda comigo? Ele falou, concordo, irmão. Eu falei, então me diz uma coisa, por que é que não acontece muitas vezes nas igrejas o que acontecia na Bíblia, se o Deus é o mesmo? Mas a maneira que as pessoas buscavam era outra. Outra coisa. A maneira que as pessoas adoravam era diferente. E mesmo em meio a murmurações, caminhar durante 40 anos em um deserto não é para qualquer um. E hoje em dia, sim, nós caminhamos durante 1 ano, 2, né? Deus nos coloca, nem no deserto, coloca pra gente andar no asfalto dentro da cidade, onde você tem recurso e às vezes até de carro. E a gente quer recuar, a gente quer retroceder. É verdade, às vezes tá andando até de carro, mas só porque tem alguma área da vida muito difícil, tô passando num deserto. Não é? A gente era muito assim, sabe? Eu via tudo como prova. Mas eu comecei a me deparar com pessoas que realmente passam por provas. Exatamente. Então,
a minha esposa mesmo mudou muito nesse quesito, nessa área. Às vezes a gente criticava muito, sabe? Esse famoso tá passando por isso porque tá em pecado, porque isso, aquilo, outro. Não, é porque Satanás está tentando destruir e desestruturar. Todo mundo buscando e nós quem possa tragar. Começamos a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Então, graças a Deus, hoje eu tenho um carro. Graças a Deus, hoje eu tenho um bom emprego. Então, cada sacolinha de mantimento que entra dentro de casa, a gente dá graças a Deus, porque é Ele que faz isso. E não é um probleminha pequeno, né? Não é uma conta, isso não pode tirar da presença de Deus. Não, isso tem que te lançar aos pés dele, porque Ele é o teu socorro bem presente no momento da tua maior angústia. Tem um versículo que o Leandro gosta, Tiago, acho que tá em Tiago, né? Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Olha o conselho! Olha o conselho! Vê se esse povo não buscava diferente. Por isso que acontecia coisas diferentes. Olha o conselho. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Gente... É forte, bem forte. E a gente... O próprio irmão Toninho, nós tivemos uma situação assim dentro da igreja, onde a mesma palavra Deus revelou de duas formas, e quando a gente parou para conversar, as duas formas se uniram e foi assim, causou um impacto para ele e para mim, causou um impacto muito grande, porque eu não tinha visto dessa forma, né? Quando falamos a respeito que a mulher se lança aos pés do Senhor e toca na orla de Jesus e tudo mais. Então nós começamos a falar da história e a viver isso. Primeiro que a orla é a parte mais baixa, né? A parte mais baixa das vestes. No caso, Jesus. A barra, né? Então nós ficamos pensando, cara, para tocar nas vestes de Jesus na orla, como a Bíblia diz, ela teve que se abaixar. Só que tem um outro ponto interessante, porque havia uma multidão que cercava Jesus. Então não era simplesmente ela baixar e tocar. Ela tinha que dar um jeito de chegar. E nós, ali conversando, eu falei, Toninho, só tinha um jeito dela passar, se arrastando por baixo de todo mundo. Porque ela tocou na orla. Eu falei, então, e no meio dessa passagem ela foi pisoteada. Ela sofreu ferimentos. Aqui, pisa ali, né? Mas mesmo assim ela não desistiu de tocar nas vestes de Jesus, porque ela sabia que ele tinha para ela a cura. Só que eu, conversando com Deus também, eu entendi que ela não conhecia Jesus, ela sabia que ele podia fazer. Como o cego Bartimeu não conhecia Jesus, sabia que havia alguém ali que curava. Os nossos problemas talvez hoje é exatamente esse. Nós sabemos que Jesus pode fazer, mas nós não conhecemos Jesus. Porque se ela conhecesse, ela saberia que poderia tocar em qualquer parte do corpo dele. Não precisaria ser exatamente na orla do vestido. Mas o medo dela foi, eu não posso tocar porque eu sou uma pessoa impura. Né? E naquele tempo as pessoas impuras não podiam não entrar na cidade, ainda mais tocar. Não era nem para estar no meio da multidão. Ainda mais tocar em um homem. Mas eu creio que ela não conhecia Jesus por isso. Porque se ela soubesse que ele era o próprio amor vivo, né? Ela poderia chegar e tocar nele e ela já seria também curada. Então, assim, nós precisamos conhecer realmente Jesus. Eu ouvia falar de Jesus, eu sabia que Jesus podia abrir uma porta, eu sabia que Jesus podia curar, eu sabia, mas eu não tinha vivenciado, eu não tinha conhecimento, eu não tinha vivido isso. Hoje não. Hoje eu conheço Jesus, porque muitas coisas ele fez. Então, assim, isso é muito interessante. Eu não preciso saber quem é Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Porque se eu entrar em uma igreja e ouvir uma palavra ministrada simplesmente por ouvir, eu tenho que buscar antes de ouvir a palavra. Com certeza. Um versículo que eu amo, acho que é Jó 42, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora exatamente. Os meus olhos te veem. Exatamente. Então, é aquela coisa. Ouvir falar, a gente ouve falar, né? Mas e aí? Conhecer é outra coisa, né? Relacionamento. Conhecer, ter um laço de amizade, né? É relacionamento. Uma intimidade mesmo com ele. Isso aí. Deixa eu ver a hora. Estamos na nossa hora. 8h05 já. Bom, não vai rolar um louvor mesmo, né? Aquela que não desiste. Não. Tudo bem. Não vou ficar pressionando, né? O convidado é falta de educação. Falta de educação pressionar o convidado. Ele vai falar alguma coisa, vou esperar. Não. Até um louvor que a gente gosta, eu gosto muito, né? Que é o Sou Casa, né? Sou Casa é um louvor que a gente louva na igreja e eu gosto muito. Que é onde fala que tens liberdade, né? Então, só uma palhinha pros irmãos. Isso aí, vamos lá. Uma palhinha.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. É lindo, esse louvor ele é de excelência. Essa Cleide soltou palminhas no final. Ai, ó, tá todo mundo aqui. Aleluia, olha lá. Ó, o Toninho, deixa o homem cantar. Eu deixei, deixa o homem cantar. A Tânia, só uma capela aí, hein, é bênção. Ah, mas eu creio que outras vezes nós tornaremos a vir aqui, aí a gente faz Olha, Cleide, que maravilha, já posso até agendar mais uma vez. Vamos trazer um violãozinho e fazer um acústico. Isso, olha, aí fica chique. Que bênção, irmão. Bom, quero agradecer, né, louvar a Deus pela sua vida, agradecer esse tempo de dedicação aqui ao Senhor, que Amém. O Senhor possa fazer prosperar em todas as coisas, sua vida, sua família, os seus planos, seu ministério, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Né? E, gente, é isso. Vocês viram? Quando a gente toma uma decisão para seguir a Deus, para estar com Ele, que entrega o coração de verdade, Ele só faz coisas maravilhosas na nossa vida, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Bom, então, agradecendo, vamos encerrando. Você quer deixar alguns beijos aí? Para as meninas. Ele só falou minha esposa, falou o nome da esposa nenhuma vez. Esses maridos pensam que só porque a gente é um com eles, a gente não tem nome. Você viu isso? Não. Você viu? A minha esposa é Edilane, né? O pessoal conhece como Di, trabalha no supermercado Lisboa. Mas eu quero deixar assim um abraço, né? Deixar um abraço aqui pro pastor Azevedo, pastor Edson, logo de manhãzinha estavam ali mandando mensagem, né? Dando aquela força. Pastora Flávia, pastora Daiane, o pastor Flávio também, que amo demais, demais mesmo. Né? Floriano, irmão Toninho. Para todos os irmãos da igreja, não vou citar nomes para não ficar deselegante e esquecer alguém. E quero agradecer a vocês também, a Cleide, pessoal da rádio aqui, né, por ter aberto esse espaço. Eu oro a Deus para que isso venha se estender, porque nós precisamos disso. E minhas filhas, né, estão dormindo nesse momento. Ah, certeza. Os meus também. Estão nanando. Pra quem mais? Vamos lá. Minha mãe, né? Essa semana eu vivi uma experiência nova, né? Experiência totalmente boa. Então eu quero agradecer a Deus muito. Muito, muito, muito. Sou muito grato. Muito grato, muito grato. Por tudo que Ele tem feito e por tudo que eu sei que Ele ainda vai fazer. Eu sei que lutas virão, mas em todas elas o Senhor vai nos sustentar. Em nome de Então Jesus. eu agradeço aos irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão nos ouvindo, que Deus nesse dia venha surpreender de uma forma sobrenatural, que a presença do Espírito Santo de Deus seja algo surreal na vida de cada um e que o céu venha se abrir, né, durante esses dias e uma chuva de glória, uma chuva de bênçãos venha descer sobre a vida de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente cada um. Amém. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos, então a gente vai ouvir mais um louvor aí e daqui a pouco terceiro bloco, reflexão da palavra de Deus. Não sai daí.